Sabe, quando a gente pensa no futuro da África, o que vem à cabeça? Economia, política, ajuda externa. Mas e se a chave para tudo isso não tiver em nada disso? E se a resposta estiver em algo que foi roubado? A memória. Hoje, vamos mergulhar na visão de Sheikh Anta Diop. Ele desenhou um plano super audacioso para uma África soberana, e o ponto de partida era justamente a reconquista do seu próprio passado. Essa pergunta aqui, ela é o motor de todo o trabalho do Diop. Ele olhava para a África pós-colonial e via um continente com dificuldades, mas não por falta de recursos ou de gente capaz. O problema era outro, mais profundo, uma crise de identidade, uma espécie de amnésia histórica que foi imposta de fora para dentro. E a solução que o Diop propôs era, para a época, bem radical. Ele dizia, olha, antes de pensar em construir o futuro, a gente precisa desenterrar o passado. O primeiro passo não era político, era quase terapêutico, psicológico. Reconectar a África com a sua própria história, uma história grandiosa que foi, assim, deliberadamente apagada. Então, o nosso roteiro hoje vai seguir exatamente essa linha de raciocínio do Diop. Primeiro, a gente entende o diagnóstico do problema, depois a cura pela história, aí a gente vê o projeto político de unidade que essa cura possibilita, em seguida, o plano econômico para sustentar tudo isso e, por fim, o legado transformador que ele sonhou. Ok, vamos começar a fundo nisso. Para a gente entender a solução do Diop, a gente precisa primeiro entender a doença que ele identificou. Qual era, na visão dele, o principal obstáculo para o progresso da África? A metáfora que ele usa é muito poderosa. Pensa numa pessoa que perdeu a memória. Ela não sabe quem é, de onde veio, nem para onde ir. Fica perdida, né? Para Diop, a África pós-colonial estava exatamente nesse estado. Desconectada de um passado glorioso como o do Egito Antigo, a África simplesmente perdeu sua referência, sua identidade, ficou confusa e sem um propósito claro. E claro, essa amnésia tinha consequências políticas bem desastrosas. O continente se quebrou em um monte de países pequenos, frágeis, instáveis, com uma independência que na prática era só simbólica. Diop chegou a prever o que ele chamou de sul-americanização, um ciclo vicioso de golpes de Estado e dependência externa, que travava qualquer tipo de progresso real. Certo. Então, qual seria a cura para essa amnésia coletiva? Para o Diop, a resposta era clara: uma reconexão científica baseada em fatos, com a história mais profunda e fundamental da África. E o argumento dele não era só teoria, não, ele foi atrás das provas. Essa imagem aqui é um exemplo perfeito. Ele usou evidências como essa, deixadas pelos próprios egípcios, para provar um ponto central. O Egito Antigo era, sim, uma civilização de negros africanos. Essas três teses são a base de toda a obra dele. Usando ciência, linguística, arqueologia, ele argumentou que a África é o berço de toda a humanidade, que o Egito Antigo foi o ápice da civilização negro-africana e que, por baixo das diferenças, existe uma unidade cultural profunda em todo o continente. O que ele fez foi dar aos africanos uma nova base para sua identidade, uma herança de criatividade e genialidade. E aqui está o pulo do gato. Para Diop, olhar para o passado não era ficar com saudade, um sentimento nostálgico. Era uma ferramenta prática, uma fundação para o futuro. A lógica era, ao se reconectar com sua própria história, os africanos ganhariam a autoconfiança e a segurança para deixar de ser vítima dos acontecimentos e, finalmente, se tornarem os arquitetos do seu próprio destino. Ok, com essa consciência histórica restaurada, com essa base sólida, o grande projeto político de Diop se torna não apenas possível, mas a consequência lógica de todo esse processo. A escolha, para ele, era clara. De um lado, a realidade da época, países pequenos, fracos, dependentes. Do outro, a visão dele, um único e poderoso Estado federal continental, forte o suficiente para garantir a segurança e a soberania de todos e, claro, para negociar de igual para igual com o resto do mundo. Mas, atenção, isso não significava apagar as culturas locais. Muito pelo contrário. A ideia era criar uma união flexível, onde as grandes questões como defesa, política externa e comércio fossem decididas em conjunto, em bloco. Enquanto isso, a riqueza e a diversidade de cada povo seriam não só preservadas, mas celebradas. Tá, mas um superestado desses precisa de um motor econômico poderoso, certo? E é isso que nos leva ao brilhante plano econômico do Diop. O plano econômico dele era genial pela simplicidade e lógica. Passo 1. Energia. Desenvolver as fontes imensas de energia da África, porque sem energia, nada anda. Passo 2. Industrialização. Em vez de exportar matéria-prima barata, processar esses recursos dentro do continente.
E o passo 3, o mais importante, criar produtos para o seu próprio mercado. Essa é a grande virada de chave. Em vez de a riqueza africana ir embora para enriquecer outros países, a ideia era focar no desenvolvimento interno. Isso criaria um ciclo virtuoso: mais empregos, melhores salários, mais arrecadação para investir em escolas, hospitais, infraestrutura. O dinheiro ia circular dentro da África, em benefício dos próprios africanos. O Diop foi um verdadeiro visionário nisso. Ele viu o que pouca gente via na época. O maior trunfo da África é o seu próprio povo, um mercado consumidor gigantesco de mais de 1 bilhão de pessoas. Ao produzir para si mesma, a África não só se industrializaria, como conquistaria a sua verdadeira independência econômica, se libertando da influência e dos interesses de outras nações. Agora, para a gente fechar, vamos conectar todas essas pontas. O objetivo final do projeto do Diop não era só político ou econômico. Era algo maior, uma transformação da consciência humana. Essa citação resume o ápice da visão dele. O objetivo era criar um novo homem, um Prometeu africano. Lembra da mitologia grega? Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu para a humanidade, permitindo que a civilização florescesse. Para Diop, restaurar a consciência histórica era o equivalente a dar esse fogo criador de volta aos africanos. Décadas depois, a visão do Diop continua, incrivelmente relevante. O diagnóstico que ele fez da amnésia histórica e o plano dele para uma soberania baseada na unidade ainda é forte nos desafios e nas oportunidades do continente hoje. E a pergunta que fica no ar é: o que falta para que essa visão prometeica se torne finalmente uma realidade?